A avaliação na educação. Deixa eu baixar aqui o conteúdo. Avaliação na educação. Bom, a avaliação na educação é a disciplina que vocês terão prova agora em março, né? Dia 10. Tá? A avaliação educacional, ela é muito além daquela notinha que eu dou de avaliação do meu aluno. É muito, eu acho que vocês tiveram uma disciplina no passado sobre, não? Tiveram? Falando sobre avaliação? Se não teve, não, relaxa, porque eu sou doido, eu tomo remédio forte. Se não teve, não tem problema. É porque, senão foi o pessoal da segunda-feira que teve a avaliação educacional. A gente vai ver hoje a abordagem histórica e teórica, né? A avaliação, hoje a gente vai tentar compreender os pressupostos e a função da avaliação educacional em seu percurso histórico e a contribuição dos estudiosos dessa temática, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala avaliação, né? A primeira coisa quando eu pergunto o que é a avaliação, então eu sou doido, às vezes eu confundo as turmas. Eu confundo as turmas, então eu sei que ano passado eu falei muito sobre avaliação. Primeira coisa quando eu falo, para que serve a avaliação? Para que serve a avaliação? Vocês estão aqui. O que vocês acham? Para que serve a avaliação? Não do que eu falei. O que vocês acham? O que vocês imaginam que é a avaliação? Uhum. Quando vocês fazem a avaliação hoje, como é que vocês veem, como é que vocês são avaliadas, vocês, no curso de pedagogia? Quando vocês fazem essa avaliação para ver se aprenderam, como que vocês são avaliadas? É uma coisa só. Exato, por nota. A ideia da avaliação é que é até meio antagônica, é meio louco, porque a ideia é vocês aprenderem que não é isso, mas vocês são avaliadas nesse formato, né? A avaliação na educação, a finalidade dela é avaliar as mudanças de conceitos nas pessoas. Por quê? Quando vocês entram na sala de aula, por mais que vocês tenham lido o conteúdo, que vocês saibam, alguma coisa nova vai ser agregada. Quando você está entrando, é chamado de status quo. É quando você chega, é aquele status de quando você está lá e que não houve alteração, é o que você já possui. Quando você sai daquela aula, a gente passa a ter status somatório, porque agregou algo. Por mais que você não aprenda muita coisa, alguma coisa mudou em você. Quando você vai fazer arroz, por exemplo, vou inovar no arroz, nunca fiz nada novo. Já sabe como faz arroz. Então já vai de modo automático. Já sabe como é que faz. Vou inovar, vou botar não sei o que aqui. Por quê? Aquilo já alterou. Se der certo, você vai querer repetir. Isso foi uma alteração. E isso que você fez, quando deu certo, foi uma avaliação. Porque você avaliou que aquilo deu certo. Não vou fazer mais. Deu errado. Não vou fazer mais. É uma avaliação.
Então, a avaliação, ela visa entender, aliás, mensurar essas mudanças. Por definição, a gente usa, óbvio, notas, porque é uma exigência do MEC, inclusive na escola. Só que, especialmente vocês que trabalharão com crianças pequenas, tem outras formas de avaliação, especialmente na educação infantil. Né? Como é que são essas avaliações? Não tem problema, Aline. Eu vou subir depois o vídeo. Como é que isso é feito? Através de observação, através de conversa, através de atividades que a criança faz. Então, não são por notas. Então, tudo isso é uma avaliação. Até quando você avalia aquele aluno, não dá para aguentar aquele aluno. Isso também é uma avaliação. Então, a avaliação é algo que nós fazemos no nosso cotidiano, de diversas formas. De diversas formas. Só que na educação eu tenho que ter métodos específicos para realizar isso. Que é isso que a gente vai ver hoje. Então, a avaliação, como eu falei, ele é um ato que ele é inerente ao ser humano. A gente faz a avaliação de tudo. Vamos pensar agora num tema bem atual, Big Brother. A gente... eu assisto. Eu assisto, eu gosto. Eu adoro ver comportamento humano. E quando a gente vê alguma coisa lá que a gente não concorda, a gente automaticamente avalia e não gosta, ou reprova, ou até... Isso mesmo, faz isso. Isso é uma avaliação. Por isso que eu usei esse exemplo do Big Brother, porque a gente consegue visualizar num programa de TV ações humanas. E se a gente passar para o nosso dia a dia, a gente faz isso. E é uma ação que é inerente nossa, a gente avalia. Quando você dirige, você avalia, porque você avalia a velocidade, se você consegue ultrapassar, se você não vai bater o carro. Quando você vai fazer compras, você pega um produto, pega outro, você olha, você faz a avaliação. Esse produto é mais barato, mas é bom que eu já usei, melhor que isso aqui. Isso também é uma avaliação. Então, a avaliação é algo que faz parte do nosso cotidiano. E quando ela é mais estruturada, ela vai em busca de uma informação específica, que é o que a gente vai ver. Que a avaliação da educação ela é mais estruturada, porque tem competências específicas para serem avaliadas. Né? E um fórum foi dito, de aprendizagem, fala sobre a educação. Isso. Exatamente. Exatamente. Porque a avaliação é algo que ela é intrínseco, ela é inerente, ela não tem como descolar da educação, não tem, mesmo na creche. Né? E a avaliação, para ela ser mais estruturada, ela envolve procedimentos e instrumentos. Né? Esses procedimentos são padronizados? Não. Ou melhor, você pode criar seu padrão de avaliação. Né? Não quer dizer que o meu padrão de avaliação vai servir para outra pessoa. Ou pode até servir, mas necessariamente ela não é obrigatória. Oi? Deixa eu ver. Eu não entendi. Levo. Eu não escutei. Eu tive que tirar a máscara, porque até eu não estava me escutando. Eu não sei se é verdade, mas eu disse que a máscara tem uma coisa que acontece no nosso orelha, tem um pouco. É a vibração. Isso. A voz. E você, a pessoa fala, você acaba não escutando o que a pessoa não sei. Isso. A pessoa fala e você fica assim, querendo, eu já estou. Não, mas é isso, porque a gente não sente a vibração direito. Assim que acaba essa aula, já está acabando. Mais uma meia hora. Então, esses procedimentos e instrumentos que a gente utiliza, ela requer também tomadas de decisão. E ela é embasada, óbvio, ela é estruturada em um objetivo. Eu tenho algo para avaliar, é algo específico, né? Então, qual é a relevância da avaliação na educação? Ela está, óbvio, relacionada
ao ensino e aprendizagem, conforme a concepção, ela está vinculada ao processo ou apenas aos momentos finais. Vocês, elas vão estar sempre vinculadas aos processos e também, óbvio, aos momentos finais. Não é só voltado ao processo ou, é voltado ao processo e aos momentos finais. Então, é o processo pelo meio do qual o professor coleta essas informações para saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu. E esse processo não é só, por isso que também esse processo não é só lá no fim, também precisa ser feito, às vezes, no início, no meio e no decorrer, mais conforme for a durabilidade, a duração dessa aprendizagem, às vezes ser feitas várias e várias vezes, né? Mas essa avaliação não precisa ser só de nota. Não, pelo contrário. Pelo aluno no comportamento. Exato. A gente usa muito, é que a gente tem a ideia da avaliação apenas da nota, né? Mas por nota a gente consegue avaliar outras, não só essa aí chamada de avaliação somativa, né? A gente consegue ver a formativa e a inicial, né? A de diagnóstico, né? Por quê? Quando vocês fazem, sabe aquela avaliação virtual? Teoricamente vocês têm que fazer sem ler o conteúdo, né? Engraçado, tem que atingir 750 pontos e tem que ler, né? Por quê? Porque ela vai servir o que você está entendendo do conjunto de assuntos, né? Porque todo o curso ele é estruturado dessa forma. A mesma coisa acontece com as crianças. Ela vai servir como um termômetro para ver o que você precisa melhorar, prestar atenção, esse diagnóstico, né? Vai ver o quanto você sabe, ou melhor, quanto que os alunos sabem e quanto que eles podem trabalhar, o que você pode trabalhar neles, né? Já a formativa é aquela nota que você vai avaliar o quanto ele já aprendeu até então. É ali naquele momento que você vai fazer a divisão. Opa, se um grupo não está aprendendo de uma forma, eu tenho que mudar minha abordagem. Ou, nossa, só esse aluno não entendeu esse conceito, eu tenho que mudar a abordagem com ele. Vai nota? Pode ir nota. Mas não quer dizer que aquela nota final, ela é só uma nota que a gente vai chamando de vários diagnósticos, né? Ao longo do tempo. Que a primeira é diagnóstico mesmo, é inicial. A segunda, sempre, quando está no meio, são as formativas. E a última é a somativa, que ela vai somando tudo que foi aprendendo ao longo do período. Então, aí ela tem que ver, aí essa geralmente ela é feita através de notas. No fundamental. No infantil não tem nota. Então, a avaliação da aprendizagem no contexto histórico, né? A concretização da avaliação ao longo dos tempos, ela foi sempre feita através de classificação e seleção, que é o formato que vocês estudam, né? Porque se você não atingir 1.500 pontos na prova, recuperação, tem que atingir. Então, se você não passa, você fica retido, tem que fazer tudo de novo. Então, essa é uma visão ainda antiga, ela é histórica, de classificação e seleção. A gente consegue ver muito isso no Enem, em vestibular, concurso público, onde isso vai funcionar como uma seleção e classificando quem é melhor preparado em formato de conteúdo. E a avaliação, ela está inerente, está junta, né? Ela está intrínseca com o surgimento da escola, né? Por quê? Com a escola, precisa de avaliação, porque senão a criança vai para lá fazer o quê? Brincar, correr? Não, isso aí ela vai no programa da Xuxa. Ela vai na escola, ela vai aprender conteúdos, porque a ideia da escola antes era somar conteúdos, ganhar conteúdos. A criança, literalmente, nós éramos folhas em brancas para serem preenchidas pelos professores, né? Os jesuítas, né, que foram os primeiros professores que nós tivemos aqui no nosso país, eles viam a avaliação como um produto. Por quê? Porque mesmo o ensino das primeiras letras e das contas mais simples, eram voltados para a produção da ideia dos portugueses, né, deles contarem o quanto eles estão pegando de cana, de açúcar, naquela época, ao Brasil, depois cana de açúcar, e também para poder catequizar. Então, por isso que a avaliação é apenas um produto. Para dizer, não, esse aqui já pode aprender mais da Bíblia, ou esse aqui pode trabalhar
administrando as pessoas que estão cortando a cana ali. Então, porque ele já consegue fazer isso, né? O Comênios, que é um pensador, ele já na avaliação ele diz que a avaliação ele tinha que ter mais ênfase nos exames. Por quê? Se você tira uma nota alta, você estuda mais. Ou melhor, se você estuda bastante, você tem que obrigatoriamente tirar uma nota alta. Então, essa nota é o estímulo para você estudar mais e mais e mais. Né? E saber se o aluno passa ou não de ano. E também a nota é uma forma de controlar a disciplina em sala de aula. Se você não se comportar, eu vou tirar um ponto. Então, essa é a situação histórica da avaliação. Só que ela vai muito além disso, né? A concretização da avaliação, ela sempre esteve ligada a prêmio versus punição. Se você não vai bem, você é punido. Antigamente, né, na escola, o pessoal falava, não, a escola antigamente era ótima. Se você ia mal na escola pública, você apanhava por quê? Porque se você repetisse 5 vezes, você era jubilado. Se você ia bem, bom, apesar que minha mãe, quando ia bem, ela falava, não fez mais que a sua obrigação. Mas se você ia bem, você conseguia as coisas que você desejava. Minha mãe não, minha mãe falava, você não fez mais que a sua obrigação. Você está aí para isso. Pois é, minha mãe incentivava. Minha mãe também incentivava, mas falou, realmente não faz mais que a sua obrigação, você tem que tirar isso mesmo. Você tem que manter na série, não sei que ano A. É isso que você tinha que fazer. A gente vai ver, inclusive, da próxima disciplina do mês que vem, vocês vão ver, em História da Educação, mas tem diferença. Tinha diferença, hoje não tem mais, tinha diferença. Isso criou, então, a pedagogia do exame. A gente, de fato, estudava por conta das notas, né? Porque tinha prêmio ou a punição. Também era uma forma de medida. Tanto que, antigamente, hoje, graças a Deus, nós não escutamos mais sobre isso. Nossa, você tem um QI alto. Quanto que é o seu QI? Hoje não temos mais, graças a Deus, essa prova. Tem, mas não com o mesmo sentido que tínhamos até uns 20 anos atrás. Já o Tyler, que é um outro pensador, ele diz que a avaliação tinha que ser feita, óbvio, por objetivos. Você era avaliado para ver se de fato tinha conseguido, mas tinha que ter um objetivo bem claro por que você era avaliado, né? E surge a ideia de que, felizmente, tenha hoje a avaliação, que é com as escolas novistas, né? Foi lá na década de 1930, né? 1920, 1930. Por quê? Porque as escolas novistas, eles começaram a romper com essa ideia do prêmio versus punição. E olha que isso faz quase 100 anos. Né? Porque a avaliação tinha que valorizar as especificidades, né? As necessidades que o sujeito tem. Só que isso foi acontecer depois de quase 80 anos. Né? Então, nisso, a gente tem 2 tipos de avaliação. Primeiro, objetivista, que são os testes, aquele A, B, C, D e E, e os subjetivistas, né? Objetivistas são objetivos, subjetivistas, que são as questões abertas, aquelas que vocês fazem, aquelas questões dissertativas, que muita gente fica desesperada, porque não sabe se vai dar a resposta certa. E, na verdade, a ideia é que você só apenas escolha e explique com clareza aquilo que você vai escrever. É isso. Né? Tem resposta certa, mas tem que explicar com clareza. Então, nisso, a gente pega e fica pensando, qual é a diferença entre avaliar e examinar? Qual é a diferença, né? Examinar é, de fato, um exame, aquilo que você vai fazer para sair um resultado. Avaliar é entender os conceitos que você agregou. Só que, durante muito tempo, a avaliação ficou muito atrelada à parte de exames, né? De examinar. Na década de 60, na década de 70, e até hoje, a gente teve o que chama de educação tecnicista, né? Que antes você chegava no ensino médio, né, o colegial, ou você fazia o clássico, o científico ou o técnico, não é isso? O clássico era porque se você fosse virar professor, o professor, né, de primeira a quarta. O científico era se você fosse ir para... É isso, né? Me deu dúvida agora.
Isso, clássico era se você fosse virar professor, o científico, se você fosse fazer faculdade, o técnico era se você queria aprender uma profissão para ir logo para o mercado de trabalho. Né? Então, o tecnicismo trouxe essa mudança de comportamento, porque era necessário medir e atribuir nota, porque se você vai fazer um curso técnico, você tem que estar apto, se você tem que estar apto, você tem que atingir aquele objetivo. Né? Só que também surge, ao mesmo tempo, a avaliação progressista, né? Onde a ideia é auxiliar o aluno a aprender e também fazer o professor a ensinar, aprender a ensinar, que é o que a gente faz hoje nas avaliações diagnósticas e nas formativas. Porque se eu tenho um erro só com uma parte da classe pequena, então é uma parte que tem uma dificuldade. Não é que eles estão errados ou eu estou errado, mas talvez a forma como eu estou dialogando com ele está errada. Aí eu tenho que buscar essa solução. Agora, se a classe toda não entendeu, aí realmente existe um ruído que aí você precisa rever alguns conceitos para aprender. Né? Então, isso vem a ideia da avaliação, a avaliação socioconstrutivista, onde ela é transformadora e ela é emancipatória. Porque quando a avaliação ela é transformadora, a criança ela sente utilidade naquilo que ela está vendo e consegue aplicar, inclusive, numa avaliação. E ela é emancipatória porque ela não vai precisar de ajuda de ninguém para fazer determinadas ações. E essa liberdade não vai se restringir apenas àquele conteúdo. Conforme ele vai vendo mais conteúdos, mais livre ele vai estar. Bom, já falamos sobre alguns teóricos. Vou agora falar sobre o Hofstadter, né, que é o Tyler. O Tyler ele é um teórico norte-americano, onde ele pensa que o currículo ele precisa estar atrelado à avaliação, ou vice-versa. Né? Ele utiliza vários instrumentos e procedimentos avaliativos. Isso é chamado de portfólio. Isso vocês vão ver muito no ensino infantil. Por quê? Como é que eu avalio uma criança no ensino infantil? Eu não avalio, ela tem que apenas realizar aquelas atividades e você vai juntando aquilo em um portfólio. A mesma coisa quando você cria mecanismos e vai guardando um portfólio. Então, o Tyler fala que a avaliação tem que ser por objetivos. Você tem que ter um objetivo para avaliar algo. Por que eu quero avaliar aquilo? O que eu vou avaliar? Como eu vou avaliar? Né? Ela é desenvolvida no contexto da industrialização. Né? Por quê? Porque a educação, com a industrialização que chegou até na Revolução Industrial, ela tem que ser uma coisa prática e rápida. Porque o mundo não para, o tempo não para. Então, a mesma coisa tem que ser feita, para a educação. A mesma coisa. Né? Ela também é desenvolvida no contexto, ela é muito embasada na eficácia do programa ou do currículo, né, da educação. Né? Por quê? Porque se uma avaliação tem um objetivo claro, né, ela tem que mostrar que aquele currículo é eficaz, que dá certo, que se eu implantar vai ter resultados. Né? E a ênfase dessas avaliações para o Tyler é no que você vai fazer de avaliação, é o produto da avaliação. Né? Você vai criar algo, o aluno vai dar prosseguimento, e o que ele criar, que é o resultado, né, o produto, aquilo que é o mais importante, é a construção. Benjamin Bloom, esse nome eu vou mandar depois para vocês, a taxonomia de Bloom. Né? É algo que assim, vocês realmente precisam ver. Tem no material de vocês, tá? Tem no material, mas eu vou mandar um outro que está mais completo. Por quê? Porque o Bloom é o que a gente utiliza hoje muito na avaliação. Né? A taxonomia do Bloom, ele vê 3 vertentes. Né? O cognitivo, que a pessoa consegue fazer, o afetivo, como ela é acolhida, como ela sente, o sentimental, e o motor, o que ela é capaz de fazer. Né? O cognitivo, ele está relacionado ao conhecimento, ele vai absorvendo ao longo do tempo e vai aprendendo. Né? O afetivo, emocional. Então, ele leva muito em consideração como o aluno está, como ele se vê,
como ele é inserido dentro de uma sociedade escolar, e o motor, que são as habilidades físicas, né? Então, todos os alunos eles podem aprender, e o que difere é o nível de profundidade com que aprendem. Por quê? Porque o que eu aprendo pode ser menos que você aprende, menos do que você aprende. E está tudo bem, o importante é você entender o cerne, né? o macro da questão. Não é porque você pode até não aprofundar, não conseguir aprofundar. Eu posso até não aprofundar, mas o importante é conseguir entender o motor daquele conhecimento, porque a partir dele eu consigo, no meu tempo, que é diferente de outras pessoas, aprender outras vertentes, outras profundidades. Por isso que o Bloom ele é muito utilizado hoje, né? Porque o Bloom ele tem a ideia de diagnosticar e retroinformar, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico, ele traz a presença ou ausência das habilidades. Ele vai mapear isso no aluno. E quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo fazer uma avaliação mais efetiva, mais completa, mais direcionada para ele, ou para eles, né? E o retroinformar, ela implica numa tomada de atitude, porque quando eu tenho a informação do meio, eu já consigo dar prosseguimento ou criar uma dificuldade adicional, ou não, peraí, preciso voltar um pouquinho para explicar que isso aqui não ficou muito claro, para poder ir para outra dificuldade. Então, a avaliação ao longo do tempo, o próprio nome avaliação, ela mudou ao longo do tempo. Por quê? Ela teve mudanças teóricas, teve pressupostos adicionais, a prática, ela é usada como prática de controle e disciplinamento, e é algo que a escola precisa fazer. Se você leva o aluno para a escola e não tem nenhum tipo de avaliação, que tipo de escola é essa? Não é isso que os pais falariam? Que tipo de escola é essa que não faz avaliação? Né? Ou que avaliação chifrinha é essa, né? Então, a mudança ela veio justamente para tirar essa ideia do que serve ao sucesso ou ao fracasso escolar. Na verdade, o aluno ele sofre algum tipo de alteração. A diferença é como você vai fazer essa alteração, como você vai canalizar essa avaliação para que ele tenha o sucesso escolar, para não ficar só direcionado apenas ao fracasso. O formato das nossas avaliações, até o que vocês fazem, é um formato que leva ao fracasso escolar. Vocês fazem na faculdade. Nós temos alguns outros pensadores, que é o Lucchese, que eu odeio esse cara. Os livros dele são chatos, mas o Lucchese, ele traz a pedagogia do exame, né? Porque ele entende que o exame, ele traz a melhoria da aprendizagem, né? Porque com o exame você toma as decisões, né? Então, é necessário fazer um exame de modo você comparar todos para você tomar essa decisão. Não é algo mais individualizado, mas é algo mais coletivo. Por que eu falei que o Lucchese é chato? Porque isso, para ele falar isso, ele faz um livro de 300 páginas. Só para dizer isso. Então, por isso que é chato. Temos o Hoffman, né? Que diz que a compreensão da própria prática avaliativa ela tem que ser dialógica. Ou seja, ela tem que dialogar entre o professor, o aluno e o conteúdo. Não é só eu, o aluno e o professor. O conteúdo tem que dialogar, eu tenho que dialogar com o conteúdo e ele tem que dialogar comigo. Sim, porque eu não posso dialogar com algo que eu vou cobrar depois de vocês de uma outra forma. Então, são 3 pessoas olhando uma para a outra, assim, né, como se fosse um triângulo. E elas precisam se olhar, elas precisam se comunicar. Elas precisam estar ligadas, porque não basta apenas eu falar com o aluno ou não falar comigo. Eu tenho que ter o conteúdo para mediar tudo isso. Eu posso ter o diálogo direto com o aluno e ele comigo, mas eu também preciso dialogar com o conteúdo e ele comigo, e o aluno precisa dialogar com o conteúdo e ele dialogar com o conteúdo dialogar com o aluno. Então precisa ser tudo, tem que ser tudo umas vias de mãos duplas, com os 3. O Saul, ele vincula a concepção do ensino-aprendizagem como um modo emancipatório, porque quando o aluno consegue absorver conteúdos, ele consegue superar os desafios. Então, um desafio novo que você for inserir nessas avaliações
ele vai conseguir procurar outros elementos para poder tentar resolver. Ou não vai simplesmente, não entendi, só que isso significa o quê? Não, ele vai olhar assim, não entendi isso aqui, mas espera aí, vamos ver se tem a ver com algum conteúdo que eu já vi. Ele mesmo vai procurar essa resposta. Tá? Vilas Boas, ele diferencia a avaliação formativa e somativa, né? Por quê? Porque antigamente até a formativa era que também dava lá no final, que você ia atender, formou. Só que precisava mudar isso, porque a formativa ela vai formar opiniões, formar modos de a gente melhorar o nosso conteúdo trabalhado, né? E, então, por isso que deu uma ideia de mudança de trabalho pedagógico. A formativa não é apenas aquela no final, como a formativa. Ela precisa ser aplicada ao longo de todo o processo para dizer, não, isso aqui está dando certo, ou não, isso aqui eu preciso melhorar, nossa, isso aqui deu muito certo, então está ótimo, vamos dar mais desafios, dá para aprofundar. E ela vai mapeando todo esse processo. Já a Freitas e a Sordi, ela diz que a avaliação institucional, a avaliação precisa ser institucional, ou seja, avaliar também a escola como um conteúdo e também ela ser uma avaliação externa, ser feita por outras pessoas ou outros órgãos que não estejam aqui na escola, para que possa fazer essa comparação não só com os alunos daqui, mas com outros, né? Porque aí ela consegue questionar os objetivos daquela escola, né? Por que uma escola é melhor do que a outra? Onde está a falha? Só que eu só consigo fazer isso de modo externo e de modo institucional. Porque aí eu avalio, inclusive, como eu vejo a escola. Já tem escola Já. federal e ela é estadual, só que a outra é meio período, vai já estar trabalhando em cima do que a escola federal está trabalhando. Exato. Acontecendo isso. Exato. O SARESP é uma avaliação institucional, aliás, é uma avaliação externa e institucional, porque ela acontece dentro da rede educacional do Estado, né, todo o Estado, e ela avalia também como que é a educação no Estado, e ela faz comparação entre escolas, para dizer, essa escola está boa, essa escola não está. A Prova Brasil é uma avaliação apenas externa, porque aí já são muitas redes diferentes. Ela é só externa, mas ela consegue fazer essa comparação. E vocês vão ver Prova Brasil, Provinha Brasil, SARESP não, mas vão ver Prova Brasil, Provinha Brasil, na escola, né, quando vocês forem trabalhar. A função ideológica da escola, né? A ideologia é a forma como a gente vê a realidade, como nós vemos, né? A ideologia, as ideologias, elas representam uma visão de mundo, porque eu tenho uma visão de mundo, você tem uma, você tem outra. E a soma das nossas visões representa como nós vemos o mundo, né? Por isso que são as ideologias, né? Por isso que o Caso falou, ideologia que era uma para viver. Porque você precisa... A gente aprende que os professores mais velhos, eles não entram na cabeça deles, sabe? Ah, tem que entrar, nem que a gente pegue uma chave. No trabalho, estava explicando uma matéria, estava tentando querer que a professora me explicasse, estava entendendo. Ela não entende nada disso que está passando agora, professora. Eu não entendo nada disso. Eu não estudei isso. Mas tem que estudar, porque até para o professor, você tem que ser... você tem que, não só, você tem que manter as suas ideologias, né? Porque mesmo uma pessoa só consegue ter várias, mas a ideia da ideologia é a visão do mundo. Quando eu decidi ser professor, né, eu decidi que era algo que eu não poderia parar, porque até mesmo as minhas opiniões, hoje eu tenho uma, daqui a 2 anos eu posso mudar. Assim como, por isso que a ideologia, por isso que a música do Casal da Ideologia, que era uma para viver. Por quê? Porque ele já estava cansado a música toda, ele vai criticando algumas ações da vida dele, né? Por exemplo, os ídolos deles estão no poder, ele não gostou. Então, ele desistiu de ter aquelas ideias dele, as ideologias, né? A ideologia. Então, por isso que você tem que manter a sua ideologia, né? Como professor, futuras professoras, vocês precisam manter sempre a mente aberta para aprender coisas novas. E aprender coisas novas implica também aprender coisas que a gente não gosta. A gente trabalha com pessoas.
né? Então, isso que é mais importante. A gente tem que sempre lembrar. Já isso tudo vem a ideia do Louis Althusser, né? Althusser, né? Louis Althusser, isso. O Estado vai fazer o quê com essas ideologias, né? Ele vai fazer a manutenção do poder pela classe dominante. Lembra lá da sociologia? O Estado ele vai sempre pensar na classe dominante, que necessariamente nunca é a maior classe, é sempre a menor, mas ela é dominante porque ela tem. Então, os aparelhos ideológicos do Estado, ela é a escola, a família, a igreja, os sindicatos, né? E os aparelhos repressivos do Estado, né? O exército, a polícia, os órgãos de investigação, entre outros, né? Por quê nessas diferenças do aparelho ideológico do Estado? Porque quando a gente vê qualquer governo, a primeira coisa que ele fala hoje aqui no país é que a escola é importante, a educação, vamos investir na educação. Só que não. Unidade familiar. E nós já sabemos que a unidade familiar já mudou. Até uma avó com um neto é uma unidade familiar. Uma mulher, uma mãe solteira com 10 filhos, que seja, é uma unidade familiar. Não tem a figura do pai. Só que isso fica muito preso justamente com a igreja, com a questão da religião. Porque o nosso país, ele recentemente se tornou laico. Tem 22 anos que o país... 32 anos que o país se tornou laico. 33 esse ano. Até 88, o país ele era católico. Então, as unidades de família e até mesmo de como é que é tudo perfeito, ainda está muito presa a questão religiosa, né? E os sindicatos, porque os sindicatos, eles criam um meio termo entre a massa e o Estado, né? O Estado ele é como se fossem representantes da massa para dialogar justamente com aqueles que nós votamos. É curioso. E repressivos por quê? Porque reprime. Se você faz algo errado, quem vem é a polícia. Se você faz errado, você vai preso. Se você cometeu alguma coisa errada de churrasco, tem alguém que vai lá investigar. Então, por isso que são repressivos, né? Calma que já está acabando. Vou falar só mais alguns pensadores. São pensadores que vocês precisam muito focar na parte 1 do livro, da leitura de vocês. Bourdieu e Foucault, né? O Pierre Bourdieu, ele lida que a avaliação ela é algo que precisa criar, valorizar muito o capital cultural. O que é capital cultural? É tudo aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida. Então, o que eu sei até hoje, o que eu aprendi até hoje, tá? Como eu cozinho, né? Eu já preciso falar que mexe com cozinha. O que vocês sabem de receitas na cabeça de vocês é um capital cultural. Só que tem receitas que vocês sabem que eu não sei. Tem receitas que você sabe que ela não sabe e vice-versa. Então, isso é capital cultural e é algo que não dá para mensurar. O Bourdieu leva muito em consideração esse capital cultural. Né? Por quê? Porque o capital cultural ele vai ser enriquecido pela escola, porque teria que ser uma escola que promove a igualdade de conteúdos e tem que ser uma escola liberal. O que é uma escola liberal? É aquela escola que promove a pluralidade de ideias. Né? Não é aquela assim, a ideia que eu tenho é a certa. Não. Todas as ideias estão certas. A gente só precisa moldar para que seja socialmente aceito. Né? Eu posso ter uma ideia de querer matar uma pessoa com uma arma, mas eu não posso fazer isso socialmente. Né? Você não encolha. E também, a capital cultural vem também, muito importante, a visão da hierarquia social. Porque onde nós estamos na sociedade vai representar o tipo de conhecimento que nos é importante aprender. É muito fácil dizer assim, que funk não é arte. Por exemplo, eu posso dizer funk não é arte. É arte, sim. É arte. Eu posso não consumir. Mas é arte. Eu não posso chegar numa comunidade e dizer para os meus alunos, funk não é arte. É arte, sim. Porque senão, se eu fizer isso, eu estou resumindo ele para uma hierarquização bem baixa nessa sociedade. E eu estou fazendo uma violência simbólica, porque eu não estou respeitando a cultura dele. Lembra que precisa ser liberal,
o pensamento, porque todas as opiniões estão certas. O funk é uma arte. É uma arte. Posso não consumir, mas eu tenho que respeitar que é uma arte. Já o Foucault, ele é muito focado para aquelas questões do vigiar e punir, né? Se vocês olharem aqui, a escola, ela é bem do jeito que, aqui mesmo, aqui, é bem do jeito que o Foucault diz, tem uma grade lá fora, que é a ideia da escola pública também, tem as janelas, é fechada, porque a ideia é que a gente fique prisioneiros dentro de um espaço para que a gente se torne pessoas mansas, que a gente não se torne pessoas agressivas. E esse conceito está justamente relacionado ao Foucault. Por quê? Porque o sujeito, o Foucault, ele é o ator das relações sociais. É óbvio, é claro. E a educação, para o Foucault, ele está muito voltado para a disciplina dos corpos, a gente virar corpos dóceis, né, corpos que vão responder para uma dominação. E a escola, ela é uma forma de que a gente cumpra uma pena. É como, sabe como as crianças hoje elas não gostam de ir para a escola? Porque elas sentem como se fosse uma obrigação. É exatamente o que Foucault viu lá na década de 60, o que a escola se tornou. Para se tornar... até com as câmeras. Por quê? Porque na escola você é forçado a viver em diversas microsociedades. E essas microsociedades possuem particularidades. E essas particularidades podem chocar com a minha ideia de sociedade. Só que eu não posso chocar, eu tenho que aceitar. Então a ideia é justamente, não é nem dialogar, é eu ter que aceitar. E a ideia não é aceitar, é dialogar. Agora, juro que é ótimo. As relações de poder na escola e a avaliação. Então, a avaliação tradicional, ela está num círculo, que ela é disciplinadora, ela é de verificação se você realmente estudou, ela é seletiva porque se você não vai bem, você não é bom. Esses aqui os alunos são melhores. Ela é de classificação, ou seja, você é o melhor aluno da sala, os melhores alunos da sala. E ela é focada em notas, né? Então, é aquele tipo de avaliação que nós tínhamos antes na escola, né? Já a avaliação, na ideia do Tusser, né, do Althusser, né, ela promove uma exclusão social, que é o que fala tanto Bourdieu, né, que tem que ter a pluralidade, a liberdade de ideias, e o Foucault, porque o Foucault diz que a escola ela é crítico-reprodutivista, ou seja, ela não é bem focada para que você crie sua própria crítica, mas que você reproduza críticas de outras pessoas, né? Que é o que diz, por exemplo, a escola sem partido, que teoricamente você deveria ser capaz de ter essa sua criticidade, né? Só que é feita de uma forma completamente zoneada. A escola, ela é realmente privilegiada porque ela é mais especializada para ricos, né? O conteúdo mesmo forte é para quem pode custear ela, né? E tem a escola para pobre, que é, ou seja, um pessoal que não tem condições de custear, vai ter aquela coisa mínima, né? Isso está muito ligado à avaliação tradicional, né? Porque o rico tem uma avaliação mais elaborada, o pobre não, tem que ser aquela coisa mais fácil, porque não vai conseguir. Ah, não, estou ensinando para o cara que vai ser pedreiro. Eu já escutei isso de colegas de trabalho. O aluno, eu não sei porque eu vou esforçar com o aluno, porque ele vai virar pedreiro quando crescer. Nossa, eu virei para a professora e falei, pois é, vai ganhar mais que a gente, o pedreiro ganha mais que a gente. Mas o meu aluno vai ser pedreiro e vai falar inglês. Vai poder ir para os Estados Unidos. Ganhar dinheiro lá. E no Freitas fala que a escola, a avaliação tradicional, ela tem a concepção de modificar a concepção da escola e a avaliação, que são as ideias da Sordida e da Vilas Boas. Porque o Foucault diz que a gente não pode usar a avaliação para disciplinar o estudante, né? Só que a avaliação, ela disciplina o estudante. Ele precisa ficar quieto, calmo, ele precisa estar focado, né? Por quê? Porque o importante da avaliação é você entender a função ideológica dela. Para que a avaliação serve? É para dar uma nota? É para mostrar que ele fracassou? É para mostrar que ele é o melhor da sala? Qual é a função da escola disso? Então, isso serve para reconhecimento de diferentes capitais culturais, na verdade, a avaliação, existentes na sala de aula.
disciplinamento dos alunos a partir das orientações da professora, né, do professor, e a escola e a avaliação, elas podem estar a serviço da ideologia dominante, que é o que acontece hoje na escola pública. A gente estuda que a escola, quem domina mesmo, quer que a gente estude. Né? E isso é importante, por isso que a importância da avaliação diagnóstica, para poder até mesmo dar um norte do que a gente vai ensinar. Dúvidas? Complementações? Então, gente, por hoje é isso. Feliz por vocês terem vindo. Quarta-feira que vem estarei aqui. Quem quiser vir, pode vir. Menos a Tieme. Tieme tem que ficar em casa se cuidando. Tieme tem que estar em casa se cuidando. Não, pode deixar que eu tô em casa direto agora. Só em março, tá? Tá bom? E é isso. Um bom descanso para quem está em casa. Leia, principalmente, o Bourdieu e a taxonomia de Bloom. Eu vou mandar um conteúdo de taxonomia de Bloom, que é a leitura é chata, mas é muito importante que vocês compreendam isso, né? Essa forma da avaliação que ele tem. É como nós utilizamos hoje em sala de aula e é o que deveria, de fato, estar aplicado, inclusive no curso de vocês. Tá bom? E o Foucault, né? Claro. O que é fantástico. Que ele, apesar de falar muito sobre a dominação, ele fala sobre as ideias que você pode ter para a sua libertação. Tchau, gente.